Somos o grupo Smartwagon, Sistema de Estabilidade para Veículos Articulados, sob orientação do professor Kleber Gomes, orientação do professor André Mendes e coordenação do professor Marco Barreto. Aqui está nosso organograma. Como líder, Iago Átila. Para marketing e custos, está sob o comando de Anne e Eric. Os responsáveis pela pesquisa são Maria e Natália. No projeto farão parte Thiago Freitas e Felipe, e no protótipo, Denis e João. Hoje será exposto no contexto macro, desde a contextualização do problema, as oportunidades observadas, até o modelo de negócio. De acordo com dados da Associação Brasileira de Concessionárias e Rodovias, em 2018, 75% das mercadorias do país foram escoadas em rodovias. Este valor representou 1,2 trilhões de reais do PIB daquele ano. Isso nos mostra que a malha rodoviária é de suma importância para a economia. Também é válido ressaltar que 85% da frota de caminhões brasileiras possui mais de 5 anos, o que resulta em um número de 5,8 milhões de caminhões. Trazendo isso para o nosso projeto, vimos um grande potencial de mercado a ser explorado. De acordo com dados estatísticos, em 2017 ocorreram 34 mil acidentes envolvendo caminhões. Dentre esses, 14 mil com vítimas e, infelizmente, 1.700 pessoas morreram. Números alarmantes. Levando em consideração os custos relacionados com acidentes de trânsito, estes totalizaram 1 bilhão de reais. Uma parte considerável destes acidentes ocorre devido ao acotovelamento em veículos articulados, também conhecido como efeito L, conforme observado no vídeo. Sendo assim, seguimos na linha de pesquisa para compreender de que forma o acotovelamento pode ocorrer. O efeito L, o acotovelamento, pode ocorrer de 3 formas. A primeira delas é o travamento das rodas dianteiras, onde o motorista não conseguirá desviar de nenhum obstáculo. Esse é o caso de menor gravidade e com menor incidência. No segundo caso, tem-se o efeito L ocasionado pelo aumento da velocidade lateral do semi-reboque, que tem como causa mais comum a baixa aderência entre o asfalto e o pneu, sendo classificado como um caso grave. E por último, ocorre o travamento do eixo de tração por parte do motorista, caso esse no qual a incidência do efeito L é alta, classificado como gravíssimo. Levando em consideração o efeito L em cada um dos casos, estudaremos o terceiro, devido à sua alta incidência verificada junto a especialistas da área. Além disso, resolvendo este caso, a ocorrência dos outros diminuirá. Desta forma, foi utilizada a ferramenta dos 5 porquês na busca de uma causa raiz do problema. Começamos nossa busca do porquê veículos articulados são suscetíveis aos fenômenos de tombamento e acotovelamento. Chegando ao quinto porquê, vemos que o momento de inércia do semi-reboque é maior do que o do caminhão-trator. Concluímos então que a causa raiz está no comportamento dinâmico do semi-reboque, que se sobrepõe ao do cavalo-trator em situações de instabilidade. Estes possuem comportamentos diferentes e não possuem sistemas de controle de frenagem interligados. Diante do problema observado anteriormente e da importância da malha rodoviária para o bom funcionamento do país, enxergamos que nosso propósito é a criação de um sistema para garantir a estabilidade entre o caminhão-trator e o semi-reboque. A intenção é comercializar esse sistema na forma de implemento para carretas já existentes. Após a seleção do nosso propósito, conseguimos definir o principal porquê do projeto através do Golden Circle, sendo ele o alto número de acidentes provocados por fenômenos de falta de estabilidade em veículos de carga articulada. Desta forma, podemos solucioná-lo evitando que o sistema caminhão, trator e semi-reboque cheguem a uma condição onde a retomada de estabilidade seja impossível. Para a solução, será feito um sistema de controle de estabilidade atuante no semi-reboque. Para materializar nossa missão, devemos olhar para os requisitos. A entrega do nosso projeto tem por foco veículos pesados articulados, seguindo todas as suas normas, para trabalhar com o sistema de frenagem na redução do número de acotovelamentos e aprimorar a estabilidade com um sistema de controle eficaz, capaz de auxiliar em problemas dinâmicos. Com isso, definimos nossos stakeholders, que incluem principalmente a FEI, investidores do mercado em geral, montadoras e empresas de transporte. Agora, conseguimos criar nossa avaliação de viabilidade, na qual temos como problema o comportamento dinâmico do semi-reboque que se sobrepõe ao cavalo-trator em situações de instabilidade. Como clientes, temos grandes empresas de transporte de mercadoria e as montadoras de veículos pesados. Consideramos que tais empresas estariam dispostas a pagar pelo resultado na redução de acidentes e na perda de mercadorias. Finalizando essa análise inicial, partiremos agora para a pesquisa de benchmarking, a fim de conhecer melhor os sistemas que já estão no mercado para termos como base. Iniciando nosso benchmarking, temos o sistema anti-acotovelamento. Para este, utilizamos como ferramenta um limitador de ângulo físico posicionado entre o engate da quinta roda e o kingpin.
Este sistema possui como vantagem a limitação de ângulo entre o trator e o semi-reboque. Sua desvantagem está na complexa instalação em veículos pré-existentes. Seguindo, temos o sistema de controle na articulação, no qual foi retirado de ônibus articulado, e acredita-se que pode ser aplicado na quinta roda, como mostrado na imagem. Tendo como base um desenho ilustrativo, podemos identificar a conexão que estará entre o cavalo trator e o semi-reboque. Para o movimento da articulação, são utilizados atuadores hidráulicos junto a válvulas direcionais. Seu funcionamento será similar ao de um freio na quinta roda. Como vantagens, temos uma melhora na dirigibilidade, pouca manutenção e também é considerado um sistema compacto. Sua desvantagem está na complexa instalação em veículos pré-existentes. Para o terceiro benchmarking, tem-se o EBS, Electronic Braking System. Nesse sistema, os sinais são gerados por meio de uma roda fônica em um sensor magnético e enviados na forma de pulsos elétricos para o módulo EBS. Desse jeito, temos as informações de velocidade individuais de cada roda. Sempre que uma ou mais rodas indicarem a possibilidade de travamento, ou se sua rotação for muito diferente das demais, o EBS atuará, de forma a adequar a pressão de ar para cada condição apresentada, propiciando maior facilidade de manutenção da trajetória normal do veículo durante a frenagem e aumentando sua segurança. Como mostrado na imagem, esse sistema está aplicado apenas no sistema de freios do cavalo trator. Como vantagens, temos o controle individual do travamento das rodas e a assistência em curvas. Como desvantagens, temos o alto custo de reparo e a manutenção regular. Para propor um novo sistema, utilizamos a ferramenta de inovação Voice, que nos ajuda a desenvolver uma solução para o projeto. O primeiro objetivo desejado é a redução do ganho de aceleração lateral. Temos o aumento da velocidade do caminhão no segundo objetivo. O parâmetro escolhido entre os dois é o acionamento intensivo ou não do sistema de freios que resultará na nossa contradição. Desta forma, gerou-se um pensamento lateral ilógico entre o acionamento do freio e a aceleração lateral da carreta. Segundo o Voice, a inovação surgirá através da solução desse desafio contraditório. Agora, a partir do Voice, temos um sistema de acionamento de freios individual para as rodas da carreta. Este sistema tem um funcionamento similar ao EBS, porém, nesse caso, ele irá atuar no semi-reboque. Suas vantagens estão na facilidade em instalação para semi-reboques já existentes, rápida resposta de acionamento, assistência em curvas e melhora na manobrabilidade. Já como desvantagens, temos a necessidade de constante manutenção e alteração do sistema de freios do semi-reboque. Depois de concluído o benchmarking, podemos montar nossa matriz de decisão AHP. Nela, incluímos nossos principais critérios de avaliação, cada um com seu respectivo peso. Assim, definimos 4 sistemas de solução e avaliamos cada um em relação aos seus respectivos critérios. Como preceito, temos a possibilidade de retrofit, que seria a adaptabilidade do implemento em mais de um tipo de plataforma, seguido do controle de aderência durante a curva, a eficiência na frenagem e controle em guinadas. Outro critério é o grau de inovação, no qual fizemos uma comparação com sistemas comuns já existentes e, por fim, a complexidade da instalação que precisará ser feita. Como parâmetro da matriz AHP, tem-se o índice de consistência para comprovar a validade dos dados gerados. Ele é utilizado tanto para os critérios quanto para os produtos. Nota-se que esses valores ficaram em níveis aceitáveis. Após análise, concluímos que a solução mais bem classificada é o sistema EBS para semi-reboques, adotando este como base do projeto. A partir da matriz de decisão, podemos demonstrar nesse storyboard como queremos que o equipamento atue. O sistema lê informações como o ângulo de esterço, velocidade e ângulo entre o cavalo e o semi-reboque. Após a identificação do aumento desse ângulo, aciona-se o sistema de freio unilateral, com o objetivo de corrigir a trajetória. O caminhão volta para o curso correto e lentamente o freio é desacionado. Com a ordem cronológica dos acontecimentos vista no storyboard, podemos relacionar nosso sistema com os demais componentes do conjunto cavalo, trator e semi-reboque através do Boundary Diagram. Nosso sistema se posicionará em volta da linha laranja, contemplando a ECU, o encoder, sensor de rotação, válvula proporcional, entre outras essenciais para o funcionamento do sistema. O encoder está presente para promover a entrada de dados do sistema, assim como o sensor de rotação. A ECU faz-se necessária para transformar os dados da entrada na saída desejada. Já a válvula proporcional será o atuador que irá gerar a modulação no sistema de freios. A partir do Boundary Diagram, podemos listar os componentes do nosso sistema e classificá-los conforme suas principais funções através da análise de valor. Concluímos que todos os nossos componentes são considerados principais, relevantes e de uso, fazendo-se necessários para o projeto. Utilizando as funções retiradas da análise de valor, cria-se agora o FAST.
Com as funções dos componentes, definimos que a entrada é evitar o efeito L e seguindo a linha de fluxo principal com suas ramificações, resultando na frenagem do semi-reboque. Também é válido destacar que das ramificações, tira-se as funções que ajudarão a classificar o grau de intensidade de falha no DFMEA. Retirando do boundary os elementos essenciais, agora será representado o estudo da engenharia reversa. Com o seu desenvolvimento, dimensionamos o modelo 3D, parametrizamos os componentes das simulações e construímos o DFMEA. A partir do Boundary Diagram visto anteriormente, criamos o P-Diagram, no qual modelamos os fatores controláveis, não controláveis e fatores de entrada. Como conclusões dessa ferramenta, retira-se os fatores de saída e os principais modos de falhas que estarão presentes no DFMEA. Seguindo agora para o DFMEA, onde retiramos do FAST as funções, do P-Diagram os modos de falha e da engenharia reversa o processo de fabricação que poderão justificar as causas. Depois de feita essa análise dos componentes, podemos concluir que os mais críticos são a válvula proporcional, o sensor de rotação e a ECU. Suas falhas podem acarretar no não acionamento do sistema de freio durante uma situação de instabilidade, algo considerado como severidade alta. Sendo assim, podemos definir como ação preventiva a validação dos componentes antes da instalação. Depois de vistas as ferramentas, partiremos para uma explicação mais detalhada da nossa meta, na qual será apresentado um modelo matemático simplificado do sistema, conhecido como modelo da bicicleta. Nele está representado o cavalo-trator, o semi-reboque e a conexão de articulação entre eles, formando assim um ângulo beta. Como parâmetros importantes para explicação, temos o ângulo de esterço, aplicado pelo próprio motorista a partir do volante, e as acelerações laterais do cavalo e do semi-reboque. Agora, com o modelo da bicicleta já definido, iremos definir valores mensuráveis de como podemos caracterizar o risco do acotovelamento ou não. Podemos citar a amplificação traseira, uma medida de desempenho que quantifica o comportamento de guinada de veículos articulados. Simulações ou testes são realizados em curvas simples e duplas para calculá-la. Feito o teste, analisa-se dois dados. O primeiro é a aceleração lateral máxima absoluta do semi-reboque, vista anteriormente no modelo da bicicleta. O segundo é a aceleração lateral máxima absoluta do cavalo-trator. Na fórmula do aumento de traseira, basta apenas a divisão de um pelo outro. Este resultado obtido será de extrema importância para atingirmos o nosso objetivo. Com essa breve introdução, é possível quantificar a melhoria que nosso sistema irá trazer. Segundo um estudo do Instituto de Pesquisas de Transporte da Universidade de Michigan, com a implantação desse tipo de sistema, é possível chegar a uma redução de 15% a 20% na amplificação de traseira. Dessa forma, a próxima etapa do processo foi a criação do nosso modelo matemático baseando-se no modelo da bicicleta. Assim, com um eixo de referência, distâncias e forças atuantes, foi possível a utilização das leis de Newton para gerar o equilíbrio de forças e dos momentos, tanto para o cavalo quanto para o semi-reboque. Desse equilíbrio, tira-se um conjunto de equações que posteriormente serão a base da nossa simulação em MATLAB. Com o nosso modelo matemático já definido, partiremos para a simulação, na qual inicialmente vamos selecionar a manobra para a tomada de dados referência. Esses dados irão nos levar a uma condição de ângulo beta ideal para cada condição de velocidade e esterço de volante. A manobra escolhida é uma curva simples de raio constante e velocidade constante. Desta forma, a próxima etapa do processo foi a criação do nosso código com as equações baseadas no nosso modelo matemático criado anteriormente. Como parâmetros de entradas que irão variar entre valores pré-definidos, temos a velocidade e o ângulo de esterço. Já na saída, teremos o ângulo beta entre o cavalo e o semi-reboque. Outros parâmetros também são definidos, porém eles se mantêm constantes durante a simulação. São eles a massa do veículo, a posição do CG, a distância entre os eixos, rigidez e entre outros. Depois de realizada a simulação, foi possível a geração do gráfico de superfície com um ângulo entre o cavalo e o semi-reboque, em função do ângulo de esterço e da velocidade do conjunto. Em seguida, para a validação da eficácia do sistema, será realizado um teste de raio duplo ou curva S. Essa manobra é eficaz, pois demonstra a dinâmica do conjunto. Lembrando que ela será realizada com e sem o sistema atuando, para posteriormente criarmos um comparativo. Será utilizado o mesmo modelo matemático para a validação do sistema, porém, neste caso, como ele se baseia no modelo da bicicleta, ou seja, o veículo é representado por uma única linha, não há como representar a frenagem unilateral assim como proposto.
Desta forma, ela será substituída por um momento mx em torno do CG do semirreboque, que provocará o efeito dinâmico desejado. Agora, utiliza-se os diagramas de blocos e uma subdivisão dos mesmos para facilitar o entendimento. No bloco da esquerda, tem-se a representação dos sensores por onde entrarão os dados provenientes do conjunto. No centro, tem-se a representação da ECU que fará as operações do processamento e a conversão de dados. O bloco em destaque vermelho está contido o banco de dados gerados anteriormente. Já o bloco da direita está representado o sistema de freio junto ao conjunto roda, pneu e atuadores. Com o tipo de teste já realizado, partiremos agora para os resultados no gráfico, onde temos plotado a velocidade no eixo das coordenadas e no eixo das abscissas a amplificação de traseira. A curva em vermelho representa a amplificação traseira sem o sistema e a amarela com o sistema. Pelas setas, constata-se que foi possível reduzir a amplificação traseira significativamente, a ponto de alcançarmos a meta de 15%. Ao longo da simulação, obtivemos algumas outras conclusões para continuar com o nosso estudo. O primeiro ponto é que a amplificação traseira aumenta de acordo com a velocidade de tráfego do conjunto. Em segundo lugar, concluímos também que o veículo demonstra uma maior tendência de amplificação traseira quando descarregado. E por último, o ângulo de esterço não influencia diretamente na amplificação traseira, ou seja, não varia tanto quanto o raio de curvatura que o conjunto percorre. Depois de finalizados os testes e simulações, pode-se iniciar a etapa de seleção e dimensionamento dos componentes físicos que serão necessários para o bom funcionamento do sistema. Dessa forma, com o objetivo de facilitar esse entendimento, foram criados 2 fluxogramas. Um deles, o pneumático, está com as linhas representando as tubulações de ar e suas respectivas conexões com os componentes. Já no fluxograma elétrico, tem-se as linhas representando o tipo de cabo que será utilizado para a comunicação entre o sistema. Desta forma, foi possível desmontar a nossa tabela com os componentes que serão utilizados, com os seus respectivos parâmetros de utilização e suas quantidades. Seguindo, montamos o fluxograma de obtenção e validação de dados dividido em 5 etapas, começando pela definição dos modelos de estudo, com o auxílio do software MATLAB, pela simulação do comportamento do veículo com e sem o uso do implemento. Com base no estudo dos resultados, serão definidas alterações no modelo inicial até que as condições desejadas sejam alcançadas com êxito. Agora, já finalizado o dimensionamento, foi possível a criação dos modelos 2D e 3D para facilitar a visualização, e também que possibilitará a sua produção em escala. Seguimos agora com o nosso Canvas de negócios, onde nossa proposta de valor é que o transporte de cargas deve ser feito de forma segura, preservando a vida e o bem-estar dos motoristas e passageiros. Para isso, nosso objetivo é reduzir a amplificação traseira em 15%. O segmento de clientes serão transportadoras e montadoras de implemento. Em seguida, o relacionamento com os nossos clientes será feito por um atendimento personalizado e visitas técnicas. Visto isso, nossos canais serão anúncios Google, websites, redes sociais e feiras do segmento. Como atividades-chave, temos engenharia de projeto e produto, programação, operação, qualidade, vendas, marketing e pós-vendas. Para recursos-chave, teremos a necessidade de um local físico, software de simulação, domínio de internet, call center e recursos humanos. Os parceiros-chave serão oficinas mecânicas, transportadoras e empresas para a criação de hardware e programação. Nossa estrutura de custos se baseia na operação, locação, logística e licença de software. Por fim, nossa fonte de renda será a venda do produto, peças de reposição, revisão e instalação. Com o Canvas e o dimensionamento dos componentes já definidos, gerou-se a nossa estimativa de custos, na qual calculou-se o investimento inicial na ordem de 4,6 milhões. Esse investimento inclui estoque de 6 meses, aluguéis, softwares, entre outros. Desta forma, para a aquisição dessa estrutura, estima-se 200 mil. Custos fixos mensais de 67 mil e um custo de produto de 32 mil, com margem de lucro de 14% sobre o valor do custo. Ao final, estimamos um payback de 44 meses. Nossa motivação está na contribuição do nosso projeto para uma sociedade. Desta forma, se nosso projeto ajudar a salvar uma vida, nossa missão estará cumprida. Aqui estão nossas redes sociais. Escaneie o QR Code para acessar nosso site e nos sigam no Instagram, @smartwagon_. Por fim, gostaríamos de agradecer ao apoio de nossos familiares, ao professor Kleber, que sempre nos motivou a fazer o nosso melhor, e ao apoio dos professores André Mendes, Mauro Moraes, Carlos Rodrigues, Fábio Delatorre e Marco Barreto. Aqui está a nossa bibliografia utilizada para o estudo do projeto. Muito obrigada pela atenção!